Eu digo sempre bom dia e é boa tarde, pá. Porquê que é boa tarde? É boa tarde porque neste preciso momento são 5h34, já vai. 5h34, opa, lá 5h34. reunimos forças para Sim. voltar aqui Mais um dia. bocadinho e era bom lusco-fusco. E mais um bocadinho era o lusco-fusco. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho era o lusco-fusco. Ficámos aqui este tempo todo em silêncio. É que nós somos muito seletos. Nós temos então o anão que só nos ouve de madrugada. Exatamente. E temos um Zé Bino qualquer que nos ouve no lusco-fusco. No lusco-fusco. Que é o Zé Bino, o nosso caro ouvinte, e que nós gostamos muito dele, porque ele nos oferece desodorizante de Pingo Doce. Eu ainda não recebi o meu. Ainda não recebeste o teu? Eu ainda não recebi o meu. Ele gosta mais de mim do que de ti. Mas o nosso orçamento está tão grande que nós conseguimos fazer numa outra semana quem? Pedro Amar Santos, outra vez. Cá está. Pois. Como estás, Pedro? Foi difícil chegar até cá. Estou muito satisfeito que o vosso orçamento esteja assim. Está muito bom. Esteja forte. Esse copinho de água, Porque, tens que dizer que não, atenção, não é uma água qualquer. Há convites que as pessoas aceitam só pela oportunidade de sofrerem de um copo de água. Sabes que tu connosco, a tua carreira vai... Não sei para onde é que vai, mas vai. Mas aqui não fica. Se vai, vamos já embora. Não tenho grande interesse nisso. Se é para isso, não contem muito bem comigo. Mas tu connosco, nós a nível de influencers somos... Eu tenho pelo menos 2 pessoas que não são a minha mãe que dizem que eu sou muito fixe. Eu por exemplo, eu tenho a minha mãe está completamente... Vou ser injusto a dizer que ela se está a borrifar. Não está nada a borrifar-se, mas... Não está e ela ficaria magoada se eu disser isto. Mas isto passa-lhe ao lado, portanto eu vir aqui... Foi um pode... Está bem. Isso é o que é, filho? Não, ela acho Está bem, foste mais a mais crianças, sim, pronto, deixa lá. Pronto. Não, mas está preocupada com os deveres de mãe e sabe que tem um filho que tem 26 anos e 1,80m e já não precisa que ela se preocupe. 1,80m. É ver os espetáculos da escola. Há pessoas que medem 1,80m, outras calçam 46, outras têm uma coluna de 60 anos. Pois isto está bom. Está bom, temos aqui um quadro muito fixe. Temos um quadro muito fixe. Mas voltando à nossa conversa, não é? Que terminamos com perguntas no ar, não foi, Manuel? Exatamente. Da Carolina Carraio, que disse, e neste caso questionou o Pedro, não é? Se alguma vez te sentiste impotente nesta tua participação enquanto voluntário, e qual a história que te marcou mais? Eu juntei as duas porque acho que dá para surgir conversa a partir daí. E isto é já para responder, não é? É pá, se não te importares, nós agradecemos. Nós agradecemos. Atenção que há mais copos de água para te oferecer. Olha, isto de sentirmos-nos impotentes, tentar aqui, estamos aqui na brincadeira, sentirmos impotentes todos os dias à partida. Assim uma resposta rápida, todos os dias. Não é? E é assim uma resposta muito fácil de a darmos, sendo que é uma questão muito difícil, não é? Porque tu assumires que isto primeiro da perspectiva de um voluntário, não é? Tu assumires que és completamente impotente em muitas situações é sim um choque de realidade, mas é um choque que é a vida, não é? E que a nossa vida muda o teu olhar enquanto que muda muito o meu olhar ativo. Sim, muda muito o meu olhar perante tudo, perante o mundo. Tu assumires que muitas vezes não fazes absolutamente diferença nenhuma e que contas zero. Mas deixa-me só tentar perceber, sentes-te mais revoltado com isso ou simplesmente aceitas e tentas mudar aquilo que realmente consegues? Não, acho que à partida aceitar numa perspectiva de consciencializar-te disso. Mas deve ser sempre no sentido de transformares a coisa, não é? De transformares a coisa. Mas é isto, é tu percebes que em muitas situações não mudas rigorosamente nada. Mas isto é só um exercício de te pôres no teu lugar. Exatamente. E perceberes que és mais um. E perceberes que és mais um e tudo isso e que há muita coisa para fazer. É mais na perspectiva de perceberes que há tanto para fazer que tu sozinho não fazes nada. É neste sentido. Mas ao mesmo tempo... O quê? Será que não? É aí que chego. Ao mesmo tempo também depois percebes que tens muita coisa a fazer em que fazes muita diferença. Porque na primeira parte tu dizias que se calhar muita gente não tinha esse compromisso ou essa abertura por causa disto mesmo, não é? Porque se calhar pensa que é tanta coisa a mudar e depois esquecem-se que se calhar a pequena coisinha que podem fazer pode ser um testemunho para os outros que lhe vão acompanhar e que se calhar depois, somando tudo até acaba por ser... É isso, tem que ser um processo, processo, mas tens que chegar aí. Exatamente. Acho que é muito importante chegares aí, é perceberes que... Não ficar paralisado, não é? O que é que eu diretamente,
eu aqui em Portugal posso fazer em relação às questões que se passam, sei lá, na Eritreia, no Iémen, num sítio qualquer do mundo que eu às vezes nem sei muito bem apontar no mapa. O que é que eu posso fazer? Muito pouco. É preciso termos essa noção. Agora, o que é que eu posso fazer para contribuir para o bem geral da coisa? Aí já posso fazer muito, não é? O que é que eu posso fazer com a pessoa que está ao meu lado? Aí posso fazer muito. Portanto, sim. Podes fazer o que quiseres. Posso fazer o que quiser. Posso Com a fazer. pessoa que está ao lado. Eu deixo. Cuidado. Não, aí sim. Eu acho que sim. Que me sinto Impotente. tentar não dividir aqui a minha vida em Grécia, não Grécia, mas eu sinto-me completamente incapaz quase todos os dias. Mas ao mesmo tempo podes fazer tanta coisa. E qual era a outra parte da pergunta? A outra pergunta é: qual foi a história que mais te marcou? Isto agora é aquele silêncio que depois... Não, nós damos-te a oportunidade de pensar. De pensar Até e porque se refletir. calhar, não quero pôr pressão, mas acho que se calhar foram muitas, dada a situação. Não sei. Tenho muitas. Eu estou a tentar Não sei. escolher aqui uma que me faça... Mas para tentar ajudar, qual é a primeira que tu pensas logo? O que é que te vem logo à cabeça? Alguma história com crianças, com famílias, com alguém que chegou? Porquê é que crianças é que marcam mais? Neste sentido... Eu não disse que marcava mais, jovem. eu não- Mas pode foste marcar. logo para as crianças. Aliás, mas eu até posso explicar isso, porque temos aquela tradicional fotografia que apareceu da criança, não é? É sim, o Alan Curtis. Que marcou muito, não é? Porque nós, quando olhamos para a criança, como Temos inocência e fragilidade. inocência e fragilidade, exatamente, daqueles que ainda merecem a nossa atenção, não é? E todo o nosso cuidado. Daí Aqueles que não têm culpa. E realmente não tem, não não é? tem. Não é? O que é que ela... E a questão que se calhar, muitas vezes surge gente nessa não- impotência é Muita porque gente é ela, não tem. não é? O que é que elas Muita fizeram? gente não tem. Mas as crianças nós temos a certeza que aquela não tem. Sim. Ainda Nem agora aquela, acabou de nem chegar, não nenhuma. é? Ainda agora acabou de chegar. Doloroso. Daí. Sim, as crianças não... Tanto nesta situação E como noutra qualquer. a mim o que mais me preocupa em relação às crianças é... o presente é muito preocupante, mas com elas em particular o futuro para mim é muito mais preocupante, não é? Porque vão ter uma série de questões para digerir que muito provavelmente às vezes não têm ferramentas para isso. Às vezes também são as pessoas que mais lições nos dão e que se revelam que se superam enquanto vida, vamos dizer assim, de uma forma incrível. A história que mais me marcou, vou relacionar um bocadinho com a questão desta impotência, não é? De acharmos que não podemos fazer nada e de... havia um adolescente com quem eu trabalhava, o Hamza. Estou-me a lembrar muito dele porque ainda hoje me encontrei uma fotografia dele que eu acho muito bonita, e o Hamza era assim um adolescente sírio, assim, muito rebelde, durão mesmo, duro. A vida pôs-o em situações muito complexas que eu acho que seria difícil para qualquer um de nós lidar, e proximidade a grupos terroristas, por exemplo, no sentido de tentar defender o que era dele, a terra dele, não é? De tentar lutar contra um regime, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes na Síria, e o que faz muita gente juntar-se a exércitos, grupos, exércitos livres, várias coisas, é no sentido de tentarem defender o que é deles. E vamos a ter muito perto dessa realidade, porque a cidade dele sofreu muito com isso, e sempre foi assim um adolescente muito revoltado com isso. E quando eu conheci o Hamza, dava luta, dava mesmo muita luta. Mesmo muita luta, tu saberes que todo o trabalho que tu fazias com aquela pessoa, todo o trabalho de o tentar focar de alguma forma no futuro, do que caía em vão, porque era isto que eu sentia muitas vezes, sentir de tu só me falas da guerra, tu estás muito perto ainda, porque com a internet e não sei o quê, de todas essas situações da guerra, e tens uma revolta muito grande em ti, e dizes-me que um dia queres voltar para a Síria, e és capaz disso. Isto era o panorama, e eu sabia que eu era capaz, porque eu era capaz, volta e meia desaparecia uma semana, sem dizer nada a ninguém, e chegou a apanhar
viajar para a Grécia toda, portanto eu era capaz de tudo isso. Era muito desenrascado. E ele tinha essa coisa, ele dizia, eu vou voltar, eu não posso estar aqui e ver que estão a sofrer na minha terra, eu estou a virar-lhes as costas e não pode acontecer. E isto, para mim, ver uma pessoa que nós gostamos, que é um adolescente, tem o futuro todo à frente dele, aceitar que uma pessoa que ele podia fazer isto foi duro. E sempre me achei muito impotente em relação a isso. E cheguei a partilhar muitas vezes, tipo, está perdido, pá. Chegar a casa depois de um dia, de o encontrar e dizer aos outros voluntários que estavam comigo, pá, isto vai acabar, vamos um dia descobrir que ele apanhou um ferro e que está a ir de volta para a Turquia e depois da Turquia para a Síria. É isto que vai acontecer. E muitas das vezes que partilhava isto, o Nico, um voluntário que vivia comigo, dizia-me sempre, pá, nada está perdido. Pá, há sempre qualquer coisa lá, pá, há sempre. E eu admiro muito o Nico em muitas coisas, e uma delas é esta loucura que ele tem, este otimismo que ele tem de perante a situação que eu vejo às vezes mais desastrosa, e ele com um olhar até louco, não é? Assim, pá, não, é um otimismo assim louco que eu admiro muito nele. E ele diz, não, nada está perdido, e não, e uma coisa que pode ser. Pá, e o que é certo é que isto, mês após mês, a coisa foi mudando, pá. A coisa foi mudando e a certa altura o Hamza já me dizia, chegou-me a confrontar uma vez numa conversa, tu achas que eu não sei o que estás-me para aí a dizer, mas para aqui dar-me lições, vais-me dizer o que é a guerra. O que é a guerra sei eu sei para onde é que eu quero voltar, eu sei isso perfeitamente. Agora, eu também tenho a noção do futuro que tenho e tenho que fazer esta decisão, se quero salvar o meu país, se quero lutar para o meu futuro. E a coisa foi andando, até que felizmente o Hamza, depois de muita luta, lá se meteu num avião para a Alemanha e está agora na Alemanha muito bem, muito tranquilo, integrado, e a correr tudo muito bem. Portanto, esta impotência às vezes torna-se numa coisa maior, não é? Sim, é verdade. E realmente às vezes é difícil mudar essa perspectiva de futuro, não é? Principalmente naqueles que têm tanta vontade de fazer a diferença num lugar que é tão deles, não é? Que é a sua casa. E pegando se calhar num pouco disso, porque acho que faz sentido essa história, porque aí foste também se calhar de certa forma o tal instrumento de paz, não é? Tentar dar paz à vida daquele jovem. Tu disseste que foste com esse objetivo de ser instrumento de paz, e o que eu te questionava era de que forma é que tu levaste paz àqueles que estão à espera de alguém que dignifique a vida deles, porque acho que é isso que aquelas pessoas estão à espera, não é? A forma mais simples, assim, muito direta, é num momento em que as pessoas se sentem rejeitadas, não é? Porque as pessoas têm uma esperança muito grande em relação à Europa. Têm uma esperança que lhes é prometida de muitas formas, mas pronto, existe esta ideia do continente dos direitos humanos, e que eu falo muitas vezes que somos, ou que devíamos ser, embora hoje os sinais sejam no outro sentido, mas as pessoas têm essa esperança muito grande. E tu, de repente, quando as pessoas são confrontadas com a desilusão de afinal não ser nada assim, chegar alguém que te diz assim, ouve, eu estou aqui, eu sou europeu, eu tirei um bocadinho do meu tempo só para, em primeiro lugar, dizer-te que eu quero saber, e além de mim, que outras pessoas, meus amigos, a minha família, também querem saber. Portanto, como eu, há mais gente que te quer aqui, que te quer acolher. Isto é a primeira coisa. Como é que se leva a esperança a essas pessoas? Isto é a primeira coisa. É tu explicares a uma criança que os outros não são os maus, que os europeus não são os maus, que apesar da situação delas, que seja muito difícil de certeza de perceberem, vai ser muito difícil de perceberem isto no futuro, mas que há pessoas que gostam delas, que gostam muito delas. E eu acredito que isto poderá fazer diferença um dia. Isto será a primeira coisa que se leva a esperança às pessoas. Depois é partilhar a vida, é estar lá, é rir, é chorar, é empatizarmos-nos, como tu dizias no último episódio, empatizarmos-nos com os problemas das pessoas. Quando ninguém parece querer saber, tu estás lá só. Olha, sim, eu quero saber dos maiores problemas e dos mais pequenos problemas. Às vezes é viver a vida com as pessoas. Acho que isso é o mais importante para sermos instrumento de alguma paz, e no nosso caso concreto ali, até temos assim um olho muito atento, e nós trabalhávamos num shelter, portanto ter assim um olho muito atento
à situação das pessoas, porque lá está, as pessoas, embora vivam todas juntas, uma porta esconde muito, a porta do quarto esconde muito, termos como é que as crianças se desenvolvem, como é que está tudo, é isto, é estar atento, é estar disponível. Pá, às vezes uma coisa que vai completamente fora, um bocadinho também do trabalho que eu tinha na Grécia, é facilitar situações, porque alguém está numa situação terrível de estar na rua e nós até nem podemos ajudar, mas de certeza conhecemos alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode ajudar essa pessoa, não é? E é fazer esse trabalho, Portanto, isso é ser um instrumento de paz. É isso que eu tenho particularmente, ou cada vez mais, tenho tentado fazer, é estar disponível e ajudar. E pegando naquilo que tu disseste, que muitas vezes é estando e partilhando a vida, se calhar até pegava na última questão que eu te ia fazer, que é em que momentos é que o silêncio foi a tua melhor resposta para aqueles que se cruzavam contigo? Peço imensa desculpa, mas estava a dar a tosse. Peço desculpa. Tem piada, estás mesmo vermelho. Estavas Estavas mesmo a conter isso. A minha é que me está a dar a tosse, porque perdão. agora de repente estou aqui a lembrar-me de uma série de coisas. Eu digo isto porque certamente houveram situações em que, no meio dessa tua impotência, a melhor resposta foi se calhar o silêncio, não sei. Sim. Estou a supor. Esta dá que pensar. Não, Zé. eu tenho a resposta para esta. Agora, custa dizer porque, felizmente, a guerra para nós está na televisão ou nos filmes, não é? Certo. Talvez. A guerra para nós está na televisão ou nos filmes. E às vezes, para algumas histórias de algumas pessoas, a guerra está ali. Está ali. Está marcada. Quando eu digo que está ali, Está marcada, não é? está há 6 meses atrás ou há menos, há 2 meses atrás, que é mais ou menos o tempo da viagem, ou 1 mês, e às vezes até está nas marcas do corpo ainda, porque fugiram debaixo de bombas e coisas assim. E quando alguém nestas situações te conta a guerra é isto, tu cais e apercebes-te, está aqui, estás a ver? A realidade já não está na televisão, a realidade está aqui nesta pessoa, não é? Não, eu não estou a enfrentar a guerra, mas estou com esta pessoa que esteve lá. E aí é o silêncio. Aí o silêncio é... O que é que tu vais dizer? Não há nada para dizer, não há nada para justificar. Eu não acho que não há nada que se possa dizer. Pá. Era bom termos sempre fórmulas de coisas bonitas para dizer. Um sketch de Gato Fedorento muito bom sobre isso. Mas sim, assim numa situação de uma morte, o sketch brinca um bocadinho com essa ideia das coisas que podemos dizer, os formulários. E dava jeito de termos esses formulários às vezes, pá, dava mesmo muito jeito, essas coisinhas que sacámos e dizemos, mas não é assim, porque morreu a tua família toda, tu vais dizer o quê? Não dizes nada. Não acredito. Muito pesado. É muito pesado. Não queria trazer isto para este tom, mas... É muito pesado, pá. É muito pesado. Não, mas a verdade é que são perdão, são realidades que nos interpelam e que nos chocam, não é? É a realidade. Mas só fazendo aqui uma diferenciação, não sei se o Pedro consegue fazer ou não, esse silêncio acabava por ser apaziguador ou se te inquietava ainda mais. Não sei se estou a aprofundar muito a pergunta, mas não sei até que ponto é que... Apaziguador dos outros. Dos outros, de ti. Meu. Eu coloco nas duas direções. Porque acho que é... Como voluntário, acho que é bom que a gente nos centremos na pessoa, não é? Que vamos cuidar, ou nas pessoas que vamos cuidar, ou que vamos ter que trabalhar com elas. Mas acho que também é bom que a gente se centre um pouco em nós, porque senão não há essa ajuda, não é? Isto é, se há alguma coisa que não está resolvida contigo, se há alguma coisa que tu não consegues perceber ou lidar contigo mesmo, muito dificultará no outro, digo eu. Ou pelo menos poderá projetar, lá está, aqui volta sempre a psicologia, voltará a projetar para o outro. Eu não sei se percebi a pergunta, mas... A questão é, olhando para os dois sentidos, é para o voluntário e para a pessoa, certo? De que forma é que
a forma como tu lidas as coisas não influencia também a pessoa que está à tua frente. E não só a situação, isto é, só o contexto da pessoa influencia-te a ti, ok? Mas sim tu, como parte integrante e que estás lá para ajudá-la, que também o teu contexto, que a gente também falava muito há bocado, é que também influencia essa pessoa. Daí eu dizer-te que, na pergunta aprofundava do silêncio, ser apaziguador ou inquietante, tanto para ti como para a pessoa. Olha, eu acho que... ou pelo menos pelo que eu tenho visto nas situações com as pessoas que têm conhecido, fizeste aí uma divisão de voluntários e das outras pessoas, não é? Do lado dos voluntários, das pessoas que se disponibilizam um bocadinho para isso. O que eu tenho visto é que nós partilhávamos isto muitas vezes, que é we are all broken, não é? Nós estávamos todos desfeitos, de alguma forma, de uma forma ou de outra, todos nós estávamos não pelas pessoas em si, mas eu acho que é um bocado pela vida, não é? De alguma forma estávamos todos perdidos, ou chegámos ali e apercebemos-nos disso, não sei, mas há muitos motivos que levam as pessoas a estes contextos e de alguma forma é esta procura, de alguma forma, e se calhar, lá está, não sei se é correto eu admitir isto ou não. Nós temos aquela ideia dos voluntários salvadores e não sei o quê, não é assim. Se calhar a primeira coisa que é salva, ou a primeira pessoa que é salva, são as pessoas que estão a dar um bocadinho de si. Eu tenho a certeza que eu não posso medir o que faço nos outros, de forma nenhuma. Eu posso medir o que faço em mim e o que é que a minha predisposição para os outros pode fazer em mim. Portanto, de alguma forma, eu acho que este silêncio, este confronto e não sei o quê, transforma-me em mim e salva-me a mim. Bem, aos outros vamos chegar lá e o interesse é esse, não é só para mim, mas não sei se é isto o que tu dizes, ou o que me perguntas. Sim. De alguma forma, se eu pusesse assim um chavão, eu fui muito mais salvo do que o que salvei. Tenho a certeza disto. Sim. Tenho a certeza disto. Era um pouco isso, sim. Mais uma vez, uma conversa que eu fiquei só aqui a absorver. E foi excelente. Não sei o que é que se passa contigo. Estou só a absorver. Vocês estão a conversar muito bem. Tu és neste momento uma esponja. Eu sou na verdade uma esponja. Vou só espremer agora um bocadinho e fazer uma última pergunta para animar um bocadinho, vamos descontrair um bocadinho. Não, isso só para dizer que o nosso orçamento de copos de água está tão bom que o Pedro volta para a semana. O Pedro volta para a semana porque temos mais perguntas. Porque eu comprei um garrafão e um garrafão dá para muitos copos de água. Exatamente. Principalmente os copos que são pequeninos. Exatamente. Tenho uma pergunta extraordinária para te fazer, Pedro. Diz-me uma coisa. Espera aí, só antes de fazer a pergunta... Atenção Pedro e atenção ouvintes, isto é pura imaginação do Emanuel. Sim. Isto, para aliviar só tudo que nós estamos aqui a falar. Eu falo disto com alguma seriedade, mas eu já repararam que eu tenho facilidade em... Sim. E nós, atenção, nós temos que fazer isto porque senão daqui a pouco o Emanuel passava de esponja para isto está muito tenso a cortar pulsos. Isto está muito tenso. Não é para... Então diz-me lá, tu foste para uma festa... lá veste uns copitos a mais e não te lembras nada da noite anterior. No entanto, acordas de manhã com uma papaya nua ao teu lado. Uma papaya nua ao teu lado e mais uma vez não te lembras de nada. Como é que explicas à tua mãe o que é que aconteceu? Atenção que aqui o que conta é papaya nua. Sim. Bem, ele não se lembrou de nada, ele acordou no contexto da conversa que estamos a ter. E calma, tu acordaste com uma papaya nua ao teu lado. Tens que explicar à tua mãe o que é que aconteceu. Há muitas papaias na Grécia. Eu faria aquela coisa que... Há muitas papaias na Grécia. Eu faria aquela coisa que as pessoas às vezes quando voltam destas missões, destas coisas do estrangeiro e tal, fazem, coisas, isto são coisas de voluntário, coisas que vocês não vão entender. Exatamente. Então, mãe... E estava tudo salvo. A situação estava salva. Eu, se fosse tua mãe, ficava contente. Entrava a tua mãe pelo teu quarto adentro. Pedro, o que é isto? Estás aqui com uma papaya nua. O que é que se passou? Eu só não sei como é que uma papaya fica nua. Só o Pedro é que saberia responder a isso, se lembrar. Como é que a cama estava? Estava suja de alguma forma? Estás com uma papaya nua ao teu lado, meu.
Quanto é que uma papaya nua se suja? Não, diria à minha mãe que ela nunca iria compreender. Há coisas da Grécia que eu tenho dificuldades em explicar. Portanto, papaias nuas é coisas de grego. Oh mãe, há coisas que só papaias. Tu vais compreender. Estás a perceber? Eu conhecendo a minha mãe, como conheço... A minha mãe acho que a minha mãe respeitaria a minha opção de ter uma papaya ali, bem, por muito que por dentro, não é? Acho que lhe gostasse de ter uma papaya nua ao meu lado, ela de alguma forma respeitaria. Não sei se a minha mãe vai ouvir isto, portanto eu tenho que... Sim, tens de mostrar isto à tua mãe, claramente. Não pelo resto, mas só por esta parte. Acho que ela respeitaria a papaya nua. Agora, o que é que eu diria? Eu diria isto, eu diria... Pá, façam coisas que respeitam. Há coisas que não e é difícil, são outras realidades. Exatamente. E, outras culturas. Muito bem. Mas lido bem com a ideia de ter um papaya no Muito bem. Isto. Acho que se fosse um ananás ia ser pior. Pronto. E desta forma terminamos mais uma parte da conversa com o Pedro. Aguardem para a parte 3. Cuidado com as papaias nuas. Exatamente, elas andem aí. Elas andem, exatamente. Elas andem aí. Estou com medo da próxima pergunta deste género. São 7 e andam aos pares. Exatamente. Olha que eu perguntas destas, eu tenho muitas. Pronto, muito obrigado. Obrigado ao Pedro, mais uma vez, por ter estado connosco. Fez toda uma grande viagem. Obrigado ao Emanuel. Exato, muito obrigado. Obrigado a ti, Emanuel. E obrigado a mim. E fiquem bem. Espero que estejam bem. Espero que o nosso Espero que tenham gostado, espero que tenham rido. Espero que tenham... Deixem comentários, deixem perguntas para o Pedro, que afinal de contas ele vem para a semana. Sim, ele vem sempre. Portanto, deixem perguntas. O Pedro não tem mais nada que fazer.